Glória a Deus. Bom, então vamos para a palavra, né? Vamos dar sequência no culto. O pastor Wallace não pôde estar presente nessa noite, pediu para estar substituindo ele, né? Está com essa responsabilidade. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, né? E que realmente esse culto ele possa ser um culto onde, como disseram no louvor, que venha até aí a presença do Senhor, que nós possamos aprender um pouco mais a respeito de como chegarmos mais próximos dele, para adorá-lo, para bendizê-lo, para desenvolvermos um relacionamento com ele. Amém? Vamos orar um pouquinho, né? Que tudo que começa com oração vai bem, como a gente tem dito, e é muito importante que essa palavra também vá bem, né? Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, mais uma vez nós queremos nos apresentar diante de Ti. Quero Te pedir, Senhor, que o Teu poder e a Tua presença possam vir sobre a minha vida neste momento, primeiramente limpando a minha mente, limpando o meu coração de todo tipo de sentimento, de todo tipo de situação que possa atrapalhar ou contaminar a ministração dessa palavra. Que no nome de Jesus, Pai, o fluir do Teu Espírito possa acontecer sobre a minha vida e que segundo a Tua graça, Senhor, que aquilo que o Senhor deseja que a Tua igreja aprenda nessa noite, que possa ser transmitido com excelência, que possa ser transmitido da melhor maneira possível, de forma que o Teu povo entenda a Tua palavra, de forma que o Teu povo ele possa aplicar essa palavra no seu dia a dia e que eles possam, Senhor, através dessa semente lançada, ter o crescimento necessário para ter um relacionamento mais pessoal e vivo contigo. Nesse momento, Senhor, quero Te pedir que o Senhor também esteja abençoando essa mensagem que foi feita, esse esboço que foi desenhado, que no nome de Jesus o Senhor esteja tendo liberdade plena para acrescentar aquilo que o Senhor desejar e também para retirar aquilo que o Senhor desejar, que no nome de Jesus tudo que for feito, tudo que for falado aqui nessa noite, que seja para a nossa edificação e para a honra e glória do Teu santo nome, e que realmente o Senhor esteja no controle de todas as coisas conforme a Tua vontade. Te peço nesse momento, Senhor, que também os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, que o Senhor esteja nos protegendo e nos guardando contra todo tipo de mal, que todo espírito de confusão, todo espírito de divisão no nosso meio seja repreendido em nome de Jesus, e declaramos que somente o Teu Espírito, Senhor, possa estar atuando sobre as nossas vidas, nos ministrando e nos direcionando conforme a Tua vontade. Entra com a Tua providência em cada uma das nossas necessidades, é aquilo que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Então já está todo mundo sentadinho, não precisa nem mandar sentar. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 14, versículo 8 em diante. O tema dos cultos de sexta-feira está sendo cura e libertação, né? Está sendo milagres, avivamento, essa busca contínua pela presença do Senhor. E hoje a gente vai estar analisando uma passagem na vida de Paulo, onde aconteceu uma situação, e nós temos alguns princípios, né, para a gente poder estar tirando e acrescentando na nossa vida, para que a gente possa ter a prática da palavra, que é mais importante, e para que a gente possa ter uma experiência também viva com o nosso Deus. Amém? O tema da mensagem é princípios do milagre, né? Dividi a mensagem em duas partes, uma falando um pouquinho, né, sobre essa parte introdutória, sobre os problemas impossíveis que podem acontecer nas nossas vidas, e depois de algumas atitudes para que a bênção e o milagre possam também acontecer. Amém? Como vocês sabem, né, eu gosto de ler versículo a versículo, então eu vou ler só o versículo 8 por enquanto, e a gente vai falar um pouquinho a respeito do que está escrito aqui. Diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Vamos contextualizar esse texto. Paulo, ele está na primeira viagem missionária dele, juntamente com Barnabé. E dentro dessa viagem missionária, ele saiu, indicado pela igreja, oraram, abençoaram a vida dele, né? E ele saiu para pregar o evangelho onde não havia evangelho, porque até então não havia evangelho em lugar nenhum, né? A igreja estava bem no início, né? A igreja estava no começo e agora o evangelho estava sendo propagado. Um pouco antes ele esteve numa outra cidade
E ali também aconteceram alguns sinais, algumas curas, algumas maravilhas, mas também aconteceram alguns tumultos, né? E Paulo ele teve que sair meio fugido da cidade e descer até a cidade de Listra, até que ele também começou a pregar o evangelho ali. E dentro dessa pregação havia um grupo de pessoas onde ele estava pregando, e ali tinha esse aleijado, esse rapaz que nunca tinha andado. Ele tinha sido aleijado desde o nascimento, e até então ele tinha um problema que, à vista dos homens, é impossível de ser resolvido. E aqui eu gostaria de começar a trazer também para as nossas vidas, né? Porque muitas vezes nós vamos passar por problemas, por lutas ou por dificuldades que talvez a gente herde e talvez elas aconteçam na nossa vida ao longo da nossa trajetória. E aos olhos dos homens, essas lutas e essas dificuldades também podem parecer impossíveis, né? Pode ser como o rapaz, ele tem uma doença que não pode ser curada, né? Que diante da medicina ela não pode ser curada. Pode ser um endividamento que talvez não possa mais ser resolvido, baseado nas nossas condições. Pode ser uma situação de um perigo iminente, né? Uma sentença de morte que pode estar sobre a nossa vida. Pode ser diversas outras situações que elas vão acontecer ao longo da nossa trajetória, podem acontecer, né? Às vezes nós temos vidas tranquilas e às vezes podem acontecer situações contrárias. Mas uma coisa que a gente tem que crer, principalmente ao estar andando com Jesus, é que nós cremos em um Deus de impossíveis, que é um Deus que continua fazendo milagres. A palavra ela diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ou seja, as coisas que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje e continuará fazendo eternamente, por todos os tempos, enquanto ele não voltar. Depois que ele voltar, é uma outra parte, uma outra situação. Mas até então, o Senhor ele tem feito. E ao longo da Bíblia, nós vemos muitas vezes situações impossíveis elas sendo revertidas. Nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia, eu juntamente com o diaconato e mais algumas outras pessoas, e a gente vê Deus atuando ao longo da história muitas vezes. A gente vê, por exemplo, Abraão. Abraão é uma pessoa que ele queria muito um filho. E de repente o tempo passou, a mulher dele sendo estéril e ele também não podendo ter filhos, o sonho dele não poderia ser mais realizado, porque ele já estava chegando, beirando 100 anos e a mulher dele já tinha 90, né? Então tinha sido estéril a vida toda e de repente ele também agora já não poderia mais ter filhos naturalmente. Só que, com a intervenção de Deus, com a ordem de Deus, com a promessa de Deus sobre a vida dele, ele foi e teve um filho ainda na velhice. Ou seja, é o Deus de impossíveis começando a fazer o impossível na vida de uma pessoa, realizando um sonho. A gente vê, por exemplo, Jacó. Jacó, ele começa a sua jornada, e ele sai ali fugido de casa, porque o irmão dele estava intentando matá-lo, e ele sai com um cajado na mão. E ele faz uma aliança com o Senhor. Ele fala, Senhor, estou indo com um cajado, mas se o Senhor me abençoar na minha jornada, me proteger e me guardar, ele fala que certamente de tudo que o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo. Ele foi e foi na jornada dele. Ao longo da jornada dele, ele formou família, constituiu riqueza, e quando ele voltou, como ele mesmo diz na palavra, ele voltou sendo 2 bandos, riquíssimo, uma pessoa de posses. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, ele estava acreditando, a aliança do Senhor era com ele. A gente vê, por exemplo, houve momentos em que o povo de Israel estava preso. Por exemplo, no Egito, eles estavam lá escravizados. E não tinham como eles, como povo, sair daquela escravidão. Ou seja, existia um outro povo que era muito maior, muito mais poderoso, que estava oprimindo eles, e eles deveriam viver debaixo daquela opressão, talvez por toda a vida, por toda a história. Mas um dia, um homem que Deus levantou, Moisés, ele foi lá e traz a libertação daquele povo através do poder sobrenatural de Deus, fazendo com que aquele povo ele saísse do Egito e conquistasse uma terra boa, que mana leite e mel. Ou seja, é o Deus do impossível, mais uma vez fazendo milagres. E ao longo da história a gente vai vendo muitas vezes isso. Vemos, por exemplo, uma viúva pobre, que tinha um marido que morreu e de repente ela busca um profeta. E o profeta ele chega lá e fala, olha, o que você tem? Eu tenho um pote de azeite. Então faz o seguinte, pega um monte de vasilhas, enche com esse azeite e depois você vai e vende e paga as suas dívidas. E aqui o sobrenatural de Deus se manifestou. O azeite ela foi enchendo e o azeite simplesmente não acabava. E ela ia lá enchendo e quando foi ver,
Acabaram-se os potes, mas o azeite continuou de pé. E quando ela vendeu, ela pagou as suas dívidas e também depois viveu do sustento daquelas vendas até o fim da sua vida. Então, mais uma vez, Deus, ele sendo Deus do impossível dentro dessa jornada. E vemos também no Novo Testamento, Jesus ele fazendo diversos sinais, diversas maravilhas. A gente vê, por exemplo, né, uma mulher que vem com fluxo de sangue, onde os médicos eles não deram mais esperança para ela. Durante 12 anos tinha gastado todo o seu dinheiro buscando a cura, mas ela falou, se eu somente tocar as vestes do Senhor, eu serei curada. E ela vai, toca as vestes e o milagre acontece na vida dela, baseado na fé, baseado naquilo que ela foi lá e se colocou diante do Senhor. Então a gente vê os milagres eles acontecendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também acontecem no dia de hoje. Se a gente chamar aqui as pessoas para darem testemunhos, elas poderiam dar testemunhos e mais testemunhos e mais testemunhos a respeito das situações onde Deus ele foi lá e reverteu as situações que elas estavam vivendo. Então, quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, a primeira situação é nos colocarmos diante de Deus, nos colocarmos para fazer aquilo que Ele deseja fazer sobre as nossas vidas, nos sujeitando à vontade dEle, para que Ele possa entrar com a providência e possa fazer com que nós tenhamos uma direção, para sairmos daquele problema, para sairmos daquela dificuldade e continuarmos na presença do Senhor. Voltando aqui para a mensagem, nós temos aqui um paralítico, né? Esse paralítico, ele tinha sido paralítico desde a sua nascença, estava ali, né, sem poder andar, mas ele estava fazendo algumas atitudes que fizeram com que o milagre acontecesse nele. E dentro dessas atitudes, nós vamos verificar alguns princípios da palavra, para que nós possamos também tirar essas situações práticas, para que as coisas aconteçam. Vamos ler a sequência dos versículos, então. Vamos ver o que acontece. Verso 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Olha que interessante, né? Ele estava ouvindo Paulo falar, Paulo vira para ele, fica de pé. E ele vai lá e pula de um salto só, e agora ele está andando. Glória a Deus por isso, né? Foi uma pessoa que viveu um milagre, viveu o sobrenatural. Mas vamos pegar algumas coisas que aconteceram aqui, que nós precisamos estar atentos para que nós também possamos aplicar sobre as nossas vidas. Primeira situação, ele estava ouvindo a palavra. Esse rapaz, ele não estava na casa dele, ele não estava, né, fazendo outras coisas, ele tinha ido ouvir a palavra, ele estava ouvindo Paulo pregar. E a primeira situação, quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos numa situação contrária, é não deixar de vir à igreja, é não deixar de ouvir a palavra, porque é no meio do povo onde Deus habita, né? É no meio dos louvores onde Deus habita, é no meio da palavra onde há chama, onde a fé é despertada e onde o sobrenatural ele acontece. Então nós precisamos estar no meio do povo, precisamos estar ouvindo a palavra, não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Diz a palavra dessa forma, mas antes devemos perseverar, principalmente quanto mais nós vemos que o dia do Senhor se aproxima. Então a gente não pode colocar obstáculos para viver a palavra, né? Às vezes fala, eu estou cansado demais, não vou, minha vida está difícil, eu não vou, estou com muita dificuldade, hoje está chovendo, hoje está frio, eu não vou, hoje tem o jogo, final do campeonato, não vou. Então muitas vezes a gente troca a presença de Deus por um prato de lentilhas, né? A gente troca o melhor de Deus sobre a nossa vida por uma situação que vai passar, uma situação passageira, uma situação desse mundo. Então, estar na igreja, ouvindo a palavra, ela é muito importante. Mas ouvir a palavra só? Não, ouvir a palavra é fundamental, mas a palavra tem que ser uma boa palavra baseada na palavra de Deus, né? Uma pregação que realmente seja baseada na palavra. E ela traz alguns fundamentos, né? Uma pregação realmente bíblica, a palavra de Deus, ela traz alguns fundamentos que elas transformam a nossa vida. Vamos dar uma abridinha lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos dar uma olhada a respeito do que diz falando da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17.
Olha que interessante aqui, Paulo, mais uma vez, ele ensinando a Timóteo, né? Falando um princípio muito importante a respeito da palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que interessante, né? Então a palavra de Deus, ela basicamente vai ter dois aspectos principais, sendo um é o ensino com relação à doutrina, ela ensina aquilo que é correto e corrige aquilo que está errado. Isso é muito importante, né? Quando nós ouvimos uma boa palavra, a gente precisa de um ensino doutrinário muito forte, porque senão a gente corre o risco de ser enganado, a gente corre o risco de não estar de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Então, para isso, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos dedicar tempo para estar estudando essa palavra, para estar sendo ministrados por alguém, seja numa escola dominical, seja numa reunião de célula, seja numa pregação de culto. Nós precisamos aprender. Ninguém sabe todas as coisas e ninguém vai aprender tudo. Nós sempre vamos ter que aprender uns com os outros, né? Por isso que nós somos corpo. Uma hora eu vou estar ministrando, outra hora eu vou estar sendo ministrado. É assim o processo de crescimento. E eu preciso ser ministrado com relação à doutrina. É muito importante que eu saiba o que Deus fala a respeito da salvação, como a gente já falou em outras oportunidades, o que Deus fala a respeito do Espírito Santo, o que Jesus fala a respeito da sua própria vinda. Eu preciso saber essas coisas para mim ter uma linha reta, porque aí fica muito fácil, né? Quando vem alguma situação que é contrária, que é fora, eu falo, opa, isso está fora daquilo que tem sido ensinado, isso está fora, né, daquilo que está realmente dito na palavra, tanto do Gênesis ao Apocalipse. Eu tenho que entender os textos dentro dos seus devidos contextos, preciso entender. Por exemplo, pegamos aqui esses dois versículos, o que tem mais para cima, o que tem mais para baixo, qual que é o ensinamento que forma o todo, e depois, como é que esse ensinamento ele se liga com outros ensinamentos que estão sendo ensinados de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, palavra de Deus. Então eu preciso aprender, isso é parte do meu esforço pessoal, de estar com o coração aberto, e depois aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi, eu vou na palavra ver se é de fato assim. Paulo elogiou uma certa igreja por conta disso, né? Falou lá para os bereanos, falou, vocês são melhores que os de Tessalônica, porque aquilo que eu estou ensinando, vocês estão vendo na palavra se de fato procede dessa maneira. E isso é muito importante, conhecimento bíblico, verificação na Bíblia, para que realmente eu tenha uma doutrina correta e para que realmente eu tenha uma linha correta de pensamento diante do Senhor, para que eu não venha a ser enganado, nem nas questões do mover sobrenatural sobre a minha vida, eu tenho um mover genuíno, como também pelo engano de falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas por aí. E uma outra situação que também ele fala sobre a palavra de Deus, é que a palavra de Deus, ela confronta a nossa vida. Ela fala lá que ela é para repreender e para educar na justiça, segundo esse texto que nós lemos, não é assim? Ou seja, ela vai me ensinar aquilo que é correto com relação à minha vida, com relação à minha prática diária do dia a dia, e também vai repreender aquilo que está errado, em termos de forma de pensar, de intenções do coração, de atitudes, ações, de palavras. Então é muito importante que a minha vida ela comece a ser alinhada com a palavra. E aí entra uma situação de dificuldade, que muitas vezes as pessoas falam, eu quero ouvir uma palavra pura, genuína, verdadeira, que realmente me leve para a presença de Deus. Só que essa palavra ela vem como espada, lembrando que o Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o que ele vai fazer? Ele vai me convencer do meu pecado, vai me mostrar que existe justiça de Deus sobre a minha vida, e se eu estiver fora dessa justiça, eu vou ser punido, né? Eu vou sair fora da situação de bênção, e fala que vai haver um juízo, ou seja, vai haver um dia que haverá julgamento, e se eu não estiver em aliança com Jesus, andando certinho juntamente com Ele, eu vou fazer parte desse julgamento para condenação. O Espírito Santo ele vai me convencer disso. Só que aí às vezes as pessoas não querem ser confrontadas a respeito daquilo que falam, a respeito das suas ações, a respeito das suas atitudes. Precisamos sair daquilo que nós aprendemos no mundo, a bagagem que nós temos de fora, para poder aprender aquilo que é realmente santo, aquilo que Deus ele deseja nos ensinar. E a partir desse momento a gente começa a ter uma vida alinhada, e baseado nessa vida alinhada a gente começa a despertar, né? A despertar
a fé, a gente começa a viver as promessas, porque as promessas muitas vezes elas vão ser fruto da obediência, a gente vai falar disso mais para frente. Então é muito importante conhecer a palavra em primeiro lugar, depois entender como é que essa palavra ela se aplica na minha vida, para depois eu efetivamente fazer aquilo que está determinado. Porque se eu agir fora desse contexto, aí eu vou ser somente um ouvinte, mas não um fiel praticante. Então isso é muito importante, ouvir e praticar a palavra, é isso que vai gerar bênção sobre a minha vida. Então por isso é importante ouvir boas palavras, ouvir boas pregações, bons ensinamentos e principalmente desejar que esses ensinamentos eles me deem uma doutrina correta, uma linha de pensamento correta, mas ao mesmo tempo também que eles me confrontem a minha vida para que eu continuamente possa me santificar e estar cada vez mais próximo da presença de Deus. Então esse ponto é um ponto muito importante, né? Ouvir a palavra é fundamental para as nossas vidas. Então, esse foi um princípio lá que a gente viu. Esse paralítico que ele queria ser abençoado, né, que ele estava ali, ele nem estava com a intenção de ser abençoado, mas ele estava ouvindo. Na sequência, a gente vê no versículo, né, que Paulo, ele fala que o homem ele tinha fé para ser curado. Ou seja, ele tinha fé. A gente deve cultivar a fé no nosso coração, porque isso é muito importante. Abram lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Vamos ler o que tem escrito lá, mais uma vez o ensinamento de Paulo, né? Paulo ele nos ensinava, e tinha muitas coisas a nos ensinar em diversas áreas da nossa vida. Olha que interessante. Enquanto isso, eu vou abrir um outro copo d'água aqui. Glória a Deus. Romanos 10, 17. Olha o que tem escrito lá. E diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha que interessante, né? Em outras versões fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. É interessante a gente pensar. A gente acabou de meditar na importância de uma boa palavra, que vai estar alinhando o meu pensamento, tanto em termos de doutrina, como também em termos de atitude de vida cristã. Só que mais que isso também, uma boa palavra ela vai gerar fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. À medida que eu vou falando, à medida que eu vou explicando a palavra, à medida que eu vou pregando, a pessoa ela pode estar completamente desacreditada, né? Ela fala, não, está falando besteira, está falando bobagem, coisa e tal, mas ler a palavra é muito importante. Mais importante do que a minha explicação, mais importante que a minha experiência, mais importante que o meu conhecimento, porque é essa palavra que o Espírito Santo vai fazer para convencer as pessoas. À medida que eu leio, o Espírito Santo toca. Talvez eu não precisasse nem estar explicando, mas o Espírito Santo simplesmente ele atua através da leitura da palavra. E é interessante a gente pensar nisso. Certa vez, né, ainda novo convertido lá, com meus 20 e tantos anos, né, estava chegando na igreja, mas já estava aprendendo alguns princípios para me firmar na presença de Deus. E eu andava muito com uma pessoa, uma amiga minha, né, a gente andava junto, todos jovens, e essa amiga ela arrumou um namoradinho. E o namoradinho querendo seduzir ela, tal, falando que esse negócio, sexo fora do casamento, isso é bobagem, estamos vivendo outros tempos. Naquele tempo, 20 anos atrás, já falavam isso, hoje falam muito mais. Mas estava lá tentando seduzir, ela estava meio que caindo. Veio perguntar para mim, e aí, o que você acha? Eu falei, isso está errado. Ela não gostou daquilo que eu falei. E eu tinha um livrinho lá, acho que, nem me lembro o nome do livrinho, mas era um livretinho pequeno. E desse livretinho ele tinha falado muito comigo, porque ele tinha muitos textos explicando por que não, por que sim. E era bem curtinho. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler um livrinho, eu vou ler para você, e aí você vai ficar feliz, né? Vai entender o propósito de Deus para a sua vida. E aí eu fui lendo. E eu fui lendo, ela me interrompeu várias vezes, xingou, né? Contestou, fez um monte de coisas lá. Eu parava, deixava ela falar. Quando ela parava de falar, eu ia lá e continuava lendo. E o livro falando diversos versículos, explicando um pouquinho. Versículo explicando, sabe? O Espírito Santo vai falar. E ao final, depois de umas 2 horas, depois de muita contestação, depois de muita acusação, etc., né? O livro acabou. E ela, simplesmente, ela falou, muito obrigado, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Terminou com o rapaz, porque o Espírito Santo tocou no coração dela e convenceu aquilo que era certo, que ela deveria fazer.
e ela entrou na presença do Senhor, depois veio a se casar, teve filhos, etc. Graças a Deus. Mas por quê? Porque a palavra é que convence. Não é eu convencendo através de argumentação. A gente não precisa ficar argumentando muito a respeito daquilo que a gente tem que convencer, porque não somos nós somos chamados para sermos testemunhas. E a partir do momento que você testemunha a respeito da verdade. Faz a sua parte, que o Espírito Santo vai fazer a dele. Então a palavra é muito importante, né? Quer convencer alguém de que o Evangelho é verdadeiro? Lê a palavra, pega lá as doutrinas, sabe aquele seu caderninho da declaração de fé? Lá tem tudo explicado, tem os versículos, lê aquilo lá, lê os versículos para a pessoa, deixa o Espírito Santo trabalhar. Ali vai fazer um grande evangelismo e você vai conseguir ganhar muitas almas assim, vai semear boas sementes, né? Não precisa ficar com muita argumentação, porque sim, porque não precisa ficar brigando com ninguém. Deixa a palavra trabalhar no coração das pessoas, né? Isso é muito importante. Então, a fé ela vem pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra de Deus. Depois, a fé ela também vai ser fruto de confiança. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 11, né? Um texto bastante conhecido, que fala sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha só que interessante que tem escrito aqui. Ixi, o tempo está passando. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante, né? Fé é certeza, fé é convicção de uma coisa que você está esperando, que não está acontecendo agora, ela vai acontecer em algum ponto futuro, e ao mesmo tempo, a convicção de fatos que você não está vendo. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando, Deus ele vai fazer. Eu não estou vendo a minha cura, mas eu estou vendo que Deus vai fazer minha cura. Eu não estou vendo a porta aberta, mas eu sei que Deus ele vai abrir. Eu não estou vendo a salvação da minha família nesse momento, mas eu sei que Deus está operando. Então eu tenho fé, tenho esperança. Só que para eu chegar nesse nível de fé, de não duvidar, eu preciso desenvolver um relacionamento. Por quê? Mais uma vez, você só confia em quem você conhece, verdade? Sim ou não? Você não vai chegar a entregar uma coisa importante na mão de um desconhecido, de uma pessoa que você não tem confiança, mas você vai entregar coisas importantes na mão de pessoas que você realmente já desenvolveu um relacionamento e você vai lá e sabe que você pode confiar. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. Precisamos ter as nossas experiências pessoais com o Senhor, porque são essas experiências que vão fazer com que nós tenhamos uma caminhada de verdade, uma caminhada firme, uma caminhada crescente, com que faça com que nós possamos dar voos cada vez mais altos. Então essas experiências, mesmo as pequenas, elas são muito importantes quando elas são nossas. Uma experiência que eu tive com o Senhor que fortaleceu muito a minha fé. Certa vez estava aqui na igreja, e antes de vir para a igreja, eu tinha, exagerado na comida. Almocei, que foi uma beleza, comi lanche, comi um monte de coisa, fiquei com aquela azia, falando, puxa, acho que eu não vou para a igreja hoje, estou com uma dor de barriga, não estou conseguindo, não estou me sentindo bem. E aí, beleza, falei, não, eu vou, né, porque o erro foi meu, então eu vou mesmo assim. Aí cheguei, sentei mais ou menos naquele miolo ali, né? E estava lá. Não consegui louvar, porque estava com muita dor. Não consegui prestar atenção na palavra, porque estava com muita dor, mas estava ali, estava no meio do povo, fazendo o meu melhor ali mesmo, errando, porque o erro foi meu, lembrando que o erro foi meu. E aí no final, né, na época, o pastor Renato, ele estava aqui, e ele estava falando, olha, Deus está me tocando, né? Ele tinha esse negócio de orar para algumas pessoas no final por cura, Deus está me tocando que tem uma pessoa que está com uma dor mais ou menos aqui assim, e Deus está te tocando agora, né? Eu estava lá com os olhos fechados, senti um toque na minha testa que deu uma descarga elétrica que veio de cima a baixo do meu corpo. E ali eu fiquei sem dor nenhuma, falei, nossa, fui curado, glória a Deus. E aí eu pensei comigo, puxa, pode ter sido uma coisa pequena, mas foi uma coisa minha. Eu lembro que eu vim correndo, pedi a palavra para o pastor Renato, e dei meu testemunho, falei, foi eu, acabei de ser tocado. Senti o toque na minha cabeça, estava com muita dor de barriga, mas agora estou curado, estou bem. Mesmo no meu erro, né, o Senhor teve misericórdia da minha vida e foi lá e teve esse toque. Mas isso foi muito importante, porque foi uma experiência pessoal, foi única, foi minha, não foi aquele negócio, várias pessoas vão receber o toque, não. Foi um toque pessoal para mim. Então nós precisamos ter essas experiências, ainda que pequenas, falar, não, o Senhor ele é real e vivo na minha vida. Conhecer a Deus não somente de ouvir falar, mas de andar com Ele, de realmente ter experiência com Ele, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença, de ter a experiência de orações respondidas, de ter experiência da graça e de misericórdia.
sobre a minha vida pessoal e sobre a vida de vocês. Então é isso que é importante, esse desenvolvimento. E ao desenvolver esse relacionamento, a gente desperta a fé, porque a gente fala, puxa, Deus cuidou de mim naquele ponto, certamente Ele vai cuidar de novo, e de novo, e de novo. A gente viu a vida dos discípulos, eles tomavam paulada, pedrada, chicotada, e eles não desistiam. Por quê? Porque eles conheciam aqueles que estavam servindo, eles tinham conhecimento pleno de quem era Jesus Cristo na vida deles. Então podia acontecer qualquer coisa, eles não desistiam, e foram fiéis até a morte. Então isso é muito importante, né? A gente conhecer a Jesus Cristo, saber quem Ele é na nossa vida, e ter experiência com Ele, né? Desenvolver esse relacionamento para que a fé ela seja despertada. Uma outra situação com relação à fé, né? Olha só, vamos ler no verso 11 agora, estamos no Hebreus 11, né? Vamos ler no verso 6, quer dizer, diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, né, eu tenho que crer que à medida que eu chego na presença de Deus, que eu me coloco em oração, que as minhas orações vão ser respondidas, que eu venho para a igreja, eu venho buscar a presença, eu venho adorar, eu tenho que ter a certeza que a minha adoração está sendo recebida, eu tenho que ter certeza que Deus está cuidando de mim, que Ele está direcionando os meus passos, que Ele está no controle de todas as coisas. Pode estar ali, 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou ser protegido, eu vou ser guardado, eu tenho que crer dessa forma e viver dessa forma. Isso é muito importante, né? Então, primeiramente, eu tenho que me aproximar de Deus em oração diária, todos os dias orando, todos os dias buscando a face do Senhor, todos os dias fazendo o meu devocional, lendo a palavra, porque a palavra, como eu disse, vai despertar a fé no meu coração, vai me dar direção para a minha vida e vai fazer com que nós possamos experimentar cada vez mais. E quanto mais tempo eu passo orando ao Senhor, no meu particular, no meu devocional, e lendo a palavra, mais eu cresço espiritualmente, mais profundo eu me afundo nas águas do Espírito Santo, mais eu experimento da face dele. Então eu preciso dedicar tempo, aí entra a minha parte, aí não é parte de Deus, é eu que preciso dedicar tempo a buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Então eu que preciso buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu preciso de coração aberto, buscar a Deus para ter experiência com Ele. E aí, tendo a fé, vai começar a acontecer o sobrenatural. Então, voltando lá para o texto lá que nós estávamos lendo, o Paulo, ele olhou para aquele rapaz e viu, esse homem tem fé para ser curado. E ele deu uma ordem, se apluma-te, levanta, se coloca de pé. E o rapaz, de um pulo só, ele foi lá, se colocou de pé e viveu o milagre, viveu o sobrenatural. Olha que coisa interessante, né? Aqui, Paulo, ele não saiu de onde ele estava, foi até a pessoa e orou por ela para que ela subisse. Ele deu uma ordem lá de onde ele estava pregando. E aquele homem, em fé, ele obedeceu a ordem. Mais uma vez, mesmo diante de todas as impossibilidades, falou, ele podia falar assim, eu sou paralítico, eu nunca andei na minha vida, como é que eu vou me colocar de pé? Podia ter questionado Paulo, com uma justa justificativa, sim ou não? Não é verdade? Só que não, ele obedeceu, em obediência baseada na fé, o sobrenatural veio na vida dele. Então é muito importante a gente entender certas coisas, né? A gente vê que Jesus muitas vezes ele agiu assim também. Muitas vezes ele não orou pelas pessoas, não impôs as mãos, nada, ele deu uma ordem, levanta e anda, estende a mão, né? Tua fé te salvou. Ele simplesmente deu uma palavra e a pessoa recebendo aquela palavra em fé, ela recebeu o milagre, ela recebeu o sobrenatural. É interessante a gente pensar nisso, né, na questão da obediência. E hoje, né, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me colocou uma situação. Na obediência gera bênção, mas a desobediência, ela gera algumas situações da nossa vida de maldição. E aí a gente vai ver um pouquinho disso antes de falar do final, da obediência final que eu gostaria de falar. Abre lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Olha que interessante. Nesse texto nós vamos ver um homem que foi ungido rei de Israel, um homem que foi cheio da presença do Senhor, um homem que viveu vitórias, viveu no sobrenatural, mas acabou a vida em derrota. E por que ele acabou em derrota? Né? A gente vai ler agora. O porquê que aconteceu essa derrota na vida de Saul, né?
Diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Ele diz o seguinte: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Olha só que interessante, aqui nós vamos aprender um princípio espiritual aqui. Samuel, dentro desse contexto aqui, Saul era rei de Israel e o Senhor tinha falado para ele acabar com Amaleque, né? Ele destruir tudo, era para matar tudo, matar o rei, matar o homem, matar a mulher, destruir toda aquela nação, que o juízo estava sendo derramado sobre aquele povo, e Saul, juntamente com o povo de Israel, ia ser o instrumento para executar o juízo de Deus pela desobediência e pelas afrontas que Deus tinha sofrido com eles. Só que nesse momento, Saul ele vai à guerra. Ele vai lá, ele começa destruindo tudo, só que ele começa a fazer algumas coisas contrárias à ordem de Deus. Primeiramente, ele deixa o rei dos amalequitas vivo, traz ele ali junto com o restante do exército, e depois ele traz o melhor do gado, o melhor da gordura, o melhor dos bois, e também traz juntamente com o exército. O objetivo dele, segundo ele explica na própria palavra, se você ler um pouquinho antes, você vai ver, ele fala o seguinte: não, eu estou trazendo a gordura para poder sacrificar. Obedeci tudo aquilo que o Senhor falou, mas eu estou trazendo esses bois aqui para poder sacrificar, essas ovelhas para poder sacrificar, só que a ordem não era essa, era para ter destruído tudo. Samuel, ele fala: olha, infelizmente isso está errado, isso que você fez está errado. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, muitas vezes a gente quer deixar de obedecer uma ordem do Senhor e fala: eu não vou obedecer, mas eu vou compensar indo para o culto, eu vou compensar fazendo uma campanha de 7 semanas, vou compensar dando uma oferta, vou compensar fazendo alguma coisa, mas aquilo que o Senhor está determinando na sua palavra, a gente muitas vezes se recusa a obedecer. Às vezes é perdoar uma pessoa, às vezes é ser o melhor empregado no serviço, às vezes é tratar melhor os nossos familiares, e ali a gente acaba entrando na desobediência, acaba entrando na situação de maldição. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é reta, e tem coisas que são para todos obedecerem, independente de você ser pastor, independente de você estar começando hoje na igreja, independente de estar fazendo qualquer situação. Se você quiser realmente andar com o Senhor, tem que obedecer os princípios da sua palavra. Tem que entender, aprender e obedecer. E se eu quiser desobedecer para fazer outras coisas, não pode? Não pode, porque senão você entra debaixo de maldição. Foi o que ele fez. Ele desobedeceu. Ele falou: não, eu vou sacrificar e está tudo certo. Depois, quem sabe, fica os bois para ele, alguma situação, ele achou que ia agradar ao Senhor, mas ele já vinha numa situação de desobediência. E ali ele perdeu o reino, depois, mais para frente, o Espírito Santo que foi colocado sai da vida dele, entra o espírito demoníaco, e ele acaba morrendo em derrota. Por quê? Porque não obedecia, não tinha esse porém. E aí vamos ler o próximo versículo aqui, o 23. O 23 também fala duas situações ali que eu gostaria de estar falando com vocês. Diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que interessante, né? Ele fala sobre 2 princípios aqui. Ele fala primeiramente, sobre rebelião. O que era rebelião, né? Rebelião é você simplesmente querer fazer a coisa do seu jeito. Tem lá uma ordem e fala: não vou seguir essa ordem não, vou fazer do meu jeito, que é muito melhor, eu vou andar do jeito que eu quero. Então está simplesmente deixando aquilo que é direção de Deus, ou direção ali do líder, de alguma situação, para fazer do seu jeito. E depois isso tem consequências, né? A gente estava lendo o livro de Números, a gente vê uma situação da seguinte: tem lá 3 camaradas, Corá, Datã e Abirão. E eles chegam para Moisés e falam: Moisés, você é culpado. Você é culpado porque você tirou a gente do Egito, a gente vai morrer nesse deserto, não vai ter terra que mana leite e mel, não vai ter cereal, não vai ter gado gordo, não vai ter uva, não vai ter nada. A gente vai morrer aqui e a culpa é sua. Só que a grande questão é que eles tinham desobedecido a ordem do Senhor de invadir e conquistar a promessa que estava diante deles, né? Eles não quiseram, recusaram. Somente Josué e Calebe, eles falaram: não, a terra é boa e nós vamos conquistar. O restante do povo se revoltou. E a desobediência trouxe maldição
oposição e fizeram com que ele perdesse a bênção. Só que aí, de repente, ele chega lá e culpa Moisés. Fala, não, a culpa não é minha, a culpa é do Moisés. O Moisés que nos direcionou, tirou a gente para um lugar errado. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa, né? Fala, a culpa é do pastor, que ele não está fazendo direito, a culpa é da igreja, que não tem unção, a culpa é do irmão, que não vive direito, a culpa é da minha família, a culpa é do não sei quem, é do meu chefe. Então a gente transfere a culpa para outras pessoas e acaba entrando nessa situação, e principalmente quando essa situação é alguma liderança. De repente é um chefe, é o pai, é a mãe, ou se não, é lá o pastor, o líder que nós estamos sujeitos, e quando a gente vê, a gente está passando uma situação difícil por questão de rebelião, mas porém a culpa acaba sendo nossa. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, cuidado com as nossas palavras, cuidado com as nossas ações, e saber que a obediência sempre vai gerar bênção na nossa vida. A obediência, ela sempre vai fazer com que nós estejamos debaixo da presença. Um exemplo, né? A gente vê lá as 7 igrejas do Apocalipse. A gente vê que 2 estavam bem, não tinha problema nenhum, e 5 estavam mal, não é verdade? E lá, Jesus, ele fala algumas situações, olha, corrige isso, corrige aquilo, ele aponta lá os acertos, aponta os erros, e fala, olha, se arrependam, mudem a trajetória da vida de vocês, senão vem a ti e vai acontecer o juízo, vai acontecer alguma coisa, vocês vão ser rejeitados da minha presença. Só que ele não fala para ninguém sair da igreja. Notem isso, né? Vamos lá para Filadélfia, que lá está bem. Não fala isso. Ele fala para você ter uma atitude correta, porque a salvação ela é individual. Eu não posso deixar minha atitude me corromper pela influência das pessoas que estão à minha volta. Jesus, ele me chama para ser sal no meio da terra, para ser luz no meio do mundo. E o sal, ele não se corrompe. Você vê, você joga o sal no feijão, o feijão fica salgado. Você joga no arroz, o arroz fica salgado. Mas joga feijão no sal, o sal não pega gosto de feijão. O sal não pega gosto de salada, ele simplesmente continua sendo sal. E assim também é na nossa vida. Independente de onde eu esteja, eu tenho que continuar sendo servo de Deus, eu tenho que continuar sendo fiel, eu tenho que continuar sendo obediente à palavra, ter motivação para fazer as coisas, estar firme no propósito que Deus colocou no meu coração e cumprir o meu chamado. Isso independe de onde eu esteja. Eu posso estar aqui, posso estar em outro lugar, em outra cidade, em outra denominação. Isso não vai influenciar a minha vida, porque o meu relacionamento é com Deus em primeiro lugar. E a partir do momento que eu tenho esse relacionamento firme com Deus, eu influencio as pessoas que estão à minha volta. Eu influencio meus companheiros, as pessoas que estão debaixo da minha liderança, eu influencio as pessoas que estão acima de mim, dando bom conselho, orando por elas, intercedendo, fazendo o meu melhor sempre. É assim que eu tenho que agir. Não é fazendo intriga, fazendo fofoca, como foi o caso de Coré, Datão e Abirão, que depois receberam o juízo e saíram da presença de Deus definitivamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações e com as nossas palavras, para não entrarmos nessa questão da rebelião. E outra coisa que ele fala aí no verso 23 é a questão da obstinação. A obstinação é aquela pessoa, não, é assim eu não mudo. Não importa a opinião dos outros, não importa o que está escrito na Bíblia, o negócio é a minha opinião, é o meu jeito, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Então eu estou me tornando uma pessoa obstinada. É só do meu jeito e eu não quero mudar, não quero mudança. Não, precisa mudar o seu palavreado, né? Precisa, de repente, deixar de falar palavrão, precisa deixar de murmurar, precisa tratar melhor as pessoas. Não, eu nasci assim, sou desse jeito, sou bruto mesmo, e vou ser bruto até o final da minha vida. Não pode ser assim. Tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, nos mostrar qual é a direção correta, trabalhar o nosso coração. A gente vê, por exemplo, o próprio João, né? O João, o apóstolo, ele é conhecido por Jesus como Boanerges, filho do trovão. Ou seja, o que acontecia? Qualquer coisa era bravo demais, qualquer coisa, né? Certa vez, até já comentei em outras mensagens, estava aqui, Jesus, ele estava andando, ele foi rejeitado pelos samaritanos, João vira para ele, e aí Jesus, quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir todo esse povo? Ou seja, João, né? Ele era bravo, ele queria derramar o juízo. Aí Jesus tem que dar uma bronca nele e falar, não, João, você não sabe de que espírito você é, a gente não faz isso, né? Ele tinha fé para descer fogo do céu, para executar o juízo, mas estava a motivação errada. Mais para frente, lá no final da vida, ele escreve as cartas de João, ele é conhecido como apóstolo do amor. Ele fala, filhinhos,
amai-vos uns aos outros, filhinhos, não façam dessa forma. Por quê? O Espírito Santo transformou a vida, o Espírito Santo mudou a história dele. É isso que Jesus ele faz na nossa vida, ele tem que quebrar o nosso coração, tem que quebrantar o nosso coração, alinhar o nosso pensamento, consequentemente alinhar as nossas atitudes e ações, para que a gente possa ser cada vez mais parecidos com Cristo. Que esse é o nosso alvo, ser cada vez mais parecidos com Jesus. Estamos prontos igualzinho a Jesus? Não. Então tem ainda o que melhorar na sua vida. A gente sempre vai estar num constante crescimento até a vinda dele ou até a nossa morte. Perfeição só na glória. Então, enquanto nós estivermos aqui, a gente tem o que crescer e o que melhorar. Então, a gente não pode ser obstinado. E ele fala, né, que a rebelião é como feitiçaria e a obstinação é como idolatria. É a mesma coisa você se postar diante dos ídolos, a mesma coisa de fazer as coisas erradas que fazia antigamente. É ser obstinado, precisa deixar Jesus quebrar o coração, quebrantar o coração, né, para que a gente possa viver uma situação boa. Agora vamos ver uma situação de obediência perfeita, né? Vamos ver o nosso exemplo. Como é que ele agiu? Como é que Jesus ele agiu? Abre lá em Filipenses agora. Filipenses capítulo 2, eu vou ler do versículo 5 em diante. Olha que interessante. Vamos ver o que é a obediência perfeita, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Até o 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, né? Jesus, ele era Deus, Filho de Deus, fazia parte ali, estava juntamente com Deus na sua glória, juntamente com o Pai. Ele sai da sua glória, abre mão da sua glória, ele vem como homem, e como homem ele não viveu como um rei, não viveu vivendo o melhor dessa terra, não viveu, né, da maneira luxuosa, de maneira espalhafatosa, mas ele se tornou servo. E servo ele serviu a todos, né? Ele mesmo ensinou ao lavar os pés dos discípulos que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E assim também nós também devemos ser servos uns dos outros, para que nós possamos cumprir a lei de Cristo. Então isso é muito importante. E ao ser servo, ao servir as pessoas, ele orou, ele curou, ele ensinou, ele se dedicou a transformar vidas, mas no final ele foi até o momento onde ele deveria estar, que foi o seu principal ministério, que foi morrer na cruz em nosso favor, foi morrer na cruz em nosso lugar. E a partir do momento que ele morreu, ele cumpriu. Ele ainda pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não, ele tinha esse propósito e fez com que ele obedecesse e obedecesse até o final, até ele chegar na situação de morrer. Porém, ele não ficou morto, né? Ele ressuscitou em glória, onde toda a autoridade foi dada sobre os céus e sobre a terra na vida dele, e ali ele é Senhor sobre todas as coisas, para que todo joelho, para que toda boca confesse e todo joelho se dobre diante dele, declarando que Jesus Cristo é Senhor. Então a gente percebe que Deus, ele exalta aquele que se humilha, né? Aquele que serve, aquele que obedece. Quer realmente ser grande, como Jesus ensina? Seja servo de todos, obedeça a palavra de Deus, esteja fazendo sempre o seu melhor, esteja servindo, orando, intercedendo e buscando a face do Senhor. Se você quer realmente viver as promessas e as bênçãos de Deus, quer viver os milagres, ande em obediência, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, aprenda a ouvir aquilo que Ele tem para falar para você, e uma vez que Ele te direciona, obedeça, porque obediência sempre vai gerar bênção, e aí você vai viver o milagre, vai viver o sobrenatural, vai viver a experiência e vai viver as situações revertidas na sua vida, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, porque isso é o mais importante, que o nome do Senhor, ele seja glorificado em tudo. Amém? Então essa foi a mensagem para essa noite. Glória a Deus pela vida, né, das pessoas que deixaram essa palavra, e que o Senhor esteja nos abençoando. Bom, eu gostaria de agora convidar o grupo de louvor aqui para cima.
Então, eu gostaria de convidar o grupo do louvor, que já está aqui. Gostaria de convidar os pastores à frente também, para estarmos ministrando o povo agora. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão de causas impossíveis. Falamos sobre crer, falamos sobre obediência, falamos sobre fé. E eu sei que muita gente está passando por dificuldades, muita gente está passando por lutas. E uma das coisas que o Senhor fala é que nós devemos somar forças e dividir fardos, né? Carregar as cargas uns dos outros para cumprirmos a lei de Cristo. E eu gostaria que também o diaconato estivesse à frente aqui para organizar, né? Que você que estiver passando por uma dificuldade, por uma luta, que você não vê solução, que você está vendo alguma situação que precisa realmente de uma ministração, de uma situação sobrenatural, que você possa vir receber a oração de um dos pastores que vai estar aqui à frente, também vou estar aqui, enquanto o louvor está sendo ministrado. Amém? Então você pode vir. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível,
Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível, desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Quero de volta o que é sara-me e põe teu azeite em mim. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. As flores que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora Jesus, estenda a sua mão aqui, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos agora, Deus, Pai. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma.
minha alma. O tempo que eu bato foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Eia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Se você pode, estenda a sua mão aqui. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra agora nesse momento. Senhor, Pai, nesse momento, Pai, nós selamos esse ambiente agora, Pai, aonde não há espaço, Pai, para que os demônios atuem aqui, Deus. Pai, que nesse momento, através da vida dos teus filhos ali, Pai, com a autoridade do teu nome, haja libertação em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor ainda continua expulsando demônios. Em nome de Jesus, o Senhor ainda continua curando. Se você pode, continue adorando a Deus. Levante as suas mãos e adore a Ele, porque nesse momento o céu está aqui. Os anjos do Senhor passeiam ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Se você precisa de cura, receba a cura. Se você precisa de libertação, receba a libertação pela parte do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Reia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, Senhor, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Salva-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Salva-me e refrigera minha alma. Restitui. Espírito Santo de Deus, passa com tua restauração, Deus. Passa com tua restauração, Deus.
vida, Senhor, passa com teu bálsamo, Deus. Passa com cura, Deus. Glória a Deus. Esse altar, ele ainda tem chama. Ele tem chama do Espírito Santo. Ele tem fogo do alto. E como eu disse durante a mensagem, o mesmo Jesus que ele curou, que ele libertou, que ele trouxe restauração para vidas, que liberta de amarras, ele continua aqui hoje. Não é eu, não é nenhum pastor que esteve aqui orando, não é o pastor Wallace, não são os ministros de louvor. Nós somos instrumentos, temos nos dedicado, buscado ao Senhor, mas é Ele quem faz a obra, e é nele que vocês têm que confiar. E esse altar continua pregando a palavra, continua pregando essa palavra que cura, que Jesus ele restaura, que Jesus ele batiza no Espírito Santo. E dessa igreja vai sair muita gente com fogo, com chama nos olhos, para levar esse evangelho lá fora, para resgatar vidas, para resgatar almas e para fazer com que cada lugar desse esteja ocupado, para que essa igreja não tenha mais lugares, para que ouçam a palavra e para que o nome do Senhor seja glorificado. Continuemos buscando, continue vindo. Tem problemas? Vem, que o Senhor tem solução para o seu problema. Mas mais importante do que a solução é você ter relacionamento com Deus. Desenvolva esse relacionamento, cresça espiritualmente e se permita ser usado por Ele, que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém?